Fala galera, sou José Ortiz, hoje é dia 7 de dezembro de 2023, começando com o índice futuro, alta até o momento de 0,41%, pelo tempo gráfico diário tem deixado este candle. Isso aqui mostra, sim, que durante o dia esteve aqui um candle mais fechado, um candle mostrando força compradora. Após isso, os vendedores bateram. Pelo tempo gráfico dos 60, vocês observam que esse movimento já abriu com um movimento de alta. Após isso, praticamente um engolfo aqui nesse terceiro candle, mas após isso andou pouco. Pelos 15, ainda deixou aqui uma operação que eu considerei boa, que foi aqui nesse ponto. Não havia aqui um sinal objetivo, mas aqui seria o terceiro candle brigando nessa resistência. Após isso, chegou a andar um pouco aqui nessa região e uma compra aqui nesse ponto também. Aqui foi praticamente na abertura aqui do dia. Se considerarmos que tentou perder aqui essa região de suporte, tá? Movimento bom. Após isso, o preço aqui do índice futuro realmente ficou bem travado. A gente pode até considerar que está dentro aqui dessa região. Suporte aqui nessa parte inferior, bate aqui e volta, e uma resistência aqui nessa superior. O que é interessante de observar é que pode ter sido aqui um movimento, assim, como se fosse um lift, né? Por aí, continuar esse movimento de queda. É um candle que não mostra força compradora efetiva e que, perdendo a mínima aqui desse 233, sugere um movimento um pouco mais forte na queda. Eu tenho como suporte aqui essa região aqui desse fundo anterior, seria aqui abaixo desse 226, seria 125.400, perdendo 1.000 pontos abaixo, seriam 124.200. Em relação ao Ibovespa, alta de 0,31%, também deixa um candle aqui que não anima muito. Vocês observam aqui que deixa uma sombra superior expressiva, que pode ter acontecido apenas uma espera, né, para amanhã continuar essa queda. Tenho como suporte importante aqui 125.400. Aqui deve ter algum tipo de força compradora, né, segurar nessa região, mas provável mesmo que ocorra aqui a perda dessa região e uma queda um pouco mais acelerada. Tá? Suporte mesmo importante para mim seria aqui no topo dessa consolidação que foi rompida no mês de novembro. Em relação ao dólar, alta hoje de 0,22%. O dólar deixou aqui, continua brigando aqui dentro dessa consolidação. Então, interessante mesmo operando esse dólar é procurar venda enquanto não rompimento aqui próximo a essa resistência aqui dos 4,965 e compra aqui nessa parte inferior nos 4,845. Então, esse aqui é um movimento um pouco mais claro de ser feito. Ontem teve aqui um movimento forte de venda no dólar, hoje já permanece um pouco mais travado aqui nessa região. Pontos importantes no dólar, além desse, seria observar um meio 1,8 desse movimento de queda. Então seria pegar aqui esse topo até o fundo, estaria aqui próximo a esses 4,944. Tá? Então aqui, dependendo do candle que deixar, pode deixar aqui uma operação boa. Primeiro ativo de hoje, Pão de Açúcar, BK3. Esse é um ativo que eu comentei ontem que o interessante seria que fizesse um pullback próximo aqui a essa região dos 3,99, dos R$4, que seria aqui essa resistência. Então, com o pullback poderia ocorrer o quê? A resistência se transformar num suporte. Então, o que eu esperava que fizesse esse movimento não tão expressivo quanto o de hoje chegou a estar subindo 8%. Então, esse primeiro candle aqui já se rompendo tudo, chegou a bater 4,34, recuou um pouco, fechou nos R$4,08. O que eu espero ainda de Pão de Açúcar seria o quê? Que viesse aqui próximo, deixasse aqui um martelo, deixasse aqui um sinal um pouco melhor de compra, com um stop reduzido para aí, tentar surfar essa alta, tentar pegar aqui o alvo desse retângulo. Então, o que é interessante no ativo, temos aqui o terceiro dia com volume muito acima da média, então esse volume aqui bem expressivo, e o ABV já mostrando aqui um sinal também de recuperação. Estava aqui muito travado, muito consolidado, assim, refletindo realmente essa consolidação no ativo,
e já mostra uma guinada aqui para cima, né? Então é interessante observar. Se deixar aqui esse pullback, deixar um cenário interessante, pode dar uma boa operação. O alvo dessa operação é esse retângulo aqui duplicado. Estamos falando de cerca de 21% para cima. Então. Próximo ativo, grupo Soma, Soma 3. É um ativo que eu comentei ontem que havia ativado aqui um Joy de Napoli de compra, tempo gráfico diário. Então a ativação ocorreu aqui na superação desse candle 232, candle de ontem. Não havia deixado um candle interessante ontem, mas hoje alta de 5,68%, praticamente aqui nessa região aqui, que se romper confirma o pivô. Então o que é interessante hoje é aguardar esse rompimento. Então que rompa, faça um pullback e nesse pullback deixe uma operação, para que aí possamos surfar aqui essa alta em Soma 3. Em relação ao estocástico, bom, né? Se mostra aqui que não há região de sobrecompra. O volume tem sido muito bom nesses dias. O ABV, que ainda mostra um pouco de divergência de baixa, mas também nada assim muito gritante, né? Então, interessante é o quê? Que haja rompimento aqui dessa região dos 698, rompimento dessa média de 80 e aí deixa um pullback. Próximo ativo de hoje, Local Web, LWSA3. Esse ativo aqui chamou minha atenção pelo seguinte: durante o dia esteve subindo 6%, fechou com alta de 0,5 apenas, deixou um candle com uma sombra absurda, né? Então praticamente fechou aqui no ponto em que começou o dia, mas um volume muito expressivo. Então esse volume aqui chamou minha atenção, é um volume que supera aqui, só teve um volume maior aqui em agosto, então esse volume aqui chama minha atenção nesse ponto. Então é importante aqui observar se deixa algum sinal de entrada, né? Desse movimento de alta recente, estaria agora no 61,8. Ainda não confirmou, né? Desse movimento recente, do movimento maior, se considerarmos aqui esse movimento maior, está aqui próximo à região de 61, mas nada muito expressivo, né? Já tentou no mês de novembro confirmar 61 e segue aqui travado. É um ativo que deixa aqui uns movimentos bons, mas se você não pega esse movimento certo, fica realmente complicado. Eu já levei um stop aqui nesse ativo que ativou 61,8 no diário e depois devolveu tudo, não chegou a stopar. Próximo ativo, SER3, subiu 1,9%. Desse movimento de alta recente, ativou 61,8%, mas segue aqui travado, né? O que eu acho importante aqui em SER3 é esse OBV. O OBV aqui mostra que muita divergência, principalmente em relação a esse topo aqui anterior dos R$ 8,80, o OBV se mostra superior hoje. Então, a meu ver, está ocorrendo aqui uma acumulação para ir romper. Então, interessante observar aqui esses pontos que eu deixei marcado, 6,88, caso rompa isso daqui, deixe um pullback, é um ponto importante, e os 5,68, caso deixe aqui um sinal de compra. Então nós tivemos vários pontos aqui em que bateu nesse 5,68 e seguraram o valor do ativo aqui nessa região. Então esse retângulo aqui em CR3 é interessante de ser acompanhado. Então, o último de hoje, COSAN CSAN3, é um ativo que está aqui pelo tempo gráfico semanal numa região de suporte. Então aqui foi uma região de suporte já anteriormente. Vocês observam aqui que já segurou nesse ponto e que agora está novamente aqui em cima e pelo tempo gráfico diário está numa região aqui de gap. Então teve essa região aqui que é uma região de força, hoje tentou perder, superando aqui amanhã ativaria um trap de compra. Então, interessante observar. Outro ativo que o OBV se mostra aqui com uma divergência de alta interessante, então o OBV desse ativo se mostra bem acima desse topo anterior. Então, o preço do ativo aqui abaixo, o OBV acima. Interessante observar também. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.